Como que eu coloco em prática a informação sobre alimentação para melhorar a minha saúde e a composição corporal? Muita gente vê os vídeos sobre os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, as gorduras e acontece o seguinte: tá bom, Fernando, eu entendi o que você falou, fez sentido e tal, mas na hora que eu vou cozinhar ou montar o meu prato, eu travo e não consigo aplicar aquele conhecimento. Não se preocupe, eu vou te ensinar como fazer isso de forma simples e depois ainda eu vou te contar uma promessa que eu fiz agora para 2024 que vai te ajudar a te motivar. É claro, né, gente, que o ideal é o acompanhamento com uma equipe multi, né, com o pessoal da Nutri, da Educação Física, da Psico, da Medicina, mas também eu sei que muita gente tem dificuldade de acesso a esse acompanhamento. Então a gente vai fazer de uma forma fácil, simples, que você consiga reproduzir sem precisar usar muitos recursos. Meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e comunidade e antes da gente ir para a parte prática eu vou explicar alguns detalhezinhos. Então o primeiro ponto é que se você tem alguma restrição, não se preocupe, eu vou tentar ser o mais inclusivo possível. Então essa abordagem já vai ser vegana, sem glúten, sem lactose. Aí, obviamente, se você não tem essas restrições, é só não restringir. E quem tem, aí pode acompanhar facilmente. O segundo ponto é um tema meio polêmico, que é a questão da contagem de calorias. Eu, particularmente, não gosto muito de indicar isso, até porque essa contagem nunca é exata. Dependendo do que a gente faz no dia ou deixa de fazer, isso vai mudando. Isso pode gerar também um estresse desnecessário, que tem pessoas que ficam muito bitoladas ali, qualquer coisinha que oferecem para comer numa festa, num encontro, aí ficam calculando ali. Então a ideia não é essa. Mas no começo eu vou fazer essa contagem de calorias por duas razões. Uma é para manter aquela ideia de ser inclusivo, porque eu sei que tem gente que gosta, que se sente mais segura, né, de contar calorias, então a gente vai fazer isso para contemplar essas pessoas. E também tem aquelas pessoas que precisam de um detalhamento um pouco maior, atletas, precisam estar num peso ali específico, então a gente vai fazer isso. E outra que é aquela pessoa que às vezes nunca fez acompanhamento nutricional, sempre comeu o que desse na telha, o que visse na vitrine, é totalmente desregrada, às vezes ela não faz ideia do quanto que ela deve comer ou do quanto que ela come, enfim, e essa contagem pode ajudar a gente a ter uma ideia dessa quantidade. Só que depois disso a gente vai manter só as proporções dos macronutrientes mesmo. Até porque se a gente seguir as proporções recomendadas para os macros, elas vão equivaler ali mais ou menos às calorias indicadas para aquela pessoa. A gente pode fazer essa contagem de calorias de duas maneiras. Isso, claro, pensando num cenário que você não tem acesso à equipe multidisciplinar, a exames, porque aí essa avaliação vai ser feita de outro jeito. A primeira seria através de sites e aplicativos aí da internet, que você coloca lá seu peso, sua altura, sua idade, sua quantidade de exercício que você faz por semana, intensidade, enfim, e aí ele calcula mais ou menos o quanto de calorias que você deve consumir por dia. A segunda maneira, que é a que eu prefiro que você faça, é fazer um diário alimentar. Nesses mesmos aplicativos você vai colocando tudo que você come durante uma semana ou duas, enfim, e aí vai calcular a média de calorias que você consome. Isso é bom por algumas razões, porque aí você vai ter uma ideia do quanto que você já come e também das proporções dos macronutrientes que você já come. Além disso, isso vai te possibilitar de fazer as mudanças mais gradualmente, ou seja, não fazer uma coisa tão brusca e começar a mudar aos pouquinhos. Por um lado, isso é menos sofrido, por outro, a gente tem menos resultado também. Então a gente tem que chegar num equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não posso fazer tão devagar que eu não consiga ver resultado, mas eu também não posso querer ter o maior resultado do mundo e me privar de muita coisa e sofrer muito com isso, porque senão eu não vou aguentar fazer isso por muito tempo. Aqui um ponto importante: estabeleça metas realistas. Por exemplo, se você pesa lá 120 quilos, não vai querer chegar nos 80 quilos. Coloca ali para 115, pouquinho, né, devagarinho a gente vai chegando lá. Quando chegar no 115, comemore, né? Tá bom, tá ótimo, né? É claro que ainda tá com obesidade, ainda tá, mas tá bem melhor do que estava com 120. O seu risco cardiovascular já vai ter diminuído, a sua saúde já vai ter melhorado, a sua autoestima já vai ter melhorado. A partir desse degrauzinho, aí a gente programa o próximo. Realista, vamos degrauzinho por degrauzinho, metas realistas de pouco em pouco, comemorando cada vitória para a gente se motivar para a próxima etapa. Tudo bem? Então depois que eu calculei lá minhas calorias diárias, eu vou começar a preencher isso daí com os meus macronutrientes. E por onde eu começo? O primeiro macronutriente que a gente vai pensar é a proteína. Se você não viu o vídeo da proteína, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu fiz. Então a gente vai pegar alimentos que têm alto teor de proteína e vai preencher primeiro até dar a nossa quantidade de proteína desejada. E qual que é essa quantidade de proteína desejada? Mais ou menos 1 grama por quilo para quem não faz exercício, quem está sedentário. Então, por exemplo, se você tem 50 quilos, você 50 gramas de proteína, se você tem 70 quilos,
vão ser 70 gramas de proteína diária, assim por diante, podendo chegar até 2 gramas por quilo de peso se você faz um exercício intenso, se você é um atleta competitivo e tudo mais. Se você está no meio do caminho, coloca ali 1,5, 1,6, a gente vai mais ou menos por essa linha. Então, por exemplo, um atleta de 60 quilos, ele vai ter que comer 120 gramas de proteína diárias, mais ou menos. E quais alimentos sem glúten, sem lactose, veganos que eu posso extrair a minha proteína? Para ficar fácil de lembrar, são todos aqueles vegetais que vêm em bolinhas. Os feijões, as sojas, ervilha, lentilha, grão de bico e qualquer proteína serve. Aqui nessa fase sim, tem diferença das estruturas das proteínas, dá uma olhada nesse vídeo aqui das proteínas que eu fiz, eu explico mais ou menos ali os tipos, as variedades, mas aqui a gente está tentando formar uma base, então a gente vai no simples primeiro e depois a gente vai detalhando um pouco mais. Uma vez que você preencheu lá a listinha e chegou no nível de proteína adequado, você vai perceber que os outros macronutrientes também subiram. Por quê? Porque todos os alimentos têm quase tudo, né? Então já vai ter uma quantidade de carboidrato, já vai ter uma quantidade de gordura. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai colocar os carboidratos, lembrando daquela proporção de 80% a 85% de carboidrato complexo e 15% a 20% de carboidrato simples. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada aqui no vídeo que eu fiz sobre carboidrato, que aí eu detalho um pouco mais essa questão. De novo, existem outras subdivisões de classificação de carboidrato, mas aqui a gente está tentando formar uma base, então a gente não vai complicar muito. E quanto de carbo que eu preciso colocar? Então a gente vai colocar 5 a 7 gramas por quilo de peso. Então se você pesa 60 quilos, por exemplo, a gente vai colocar ali 360 gramas de carboidrato mais ou menos. Uma outra maneira de calcular é ele ser 50 a 60% do VET, que é o valor energético total, né, que é o valor da energia que a gente tira dos alimentos. E aí, por último, a gente completa com as gorduras, que vão ser ali 2,5 gramas por quilo de peso, mais ou menos. Ah, Fernando, tem diferença entre as gorduras? Claro que tem. Uma margarina, um óleo vegetal é diferente da banha de porco, que é diferente do óleo das castanhas, que é diferente do óleo de peixe, né? A gente tem lá as diferenças de ômega 3, ômega 6, as proporções entre eles, MUFA, PUFA, etc. Inclusive eu fiz um vídeo sobre gordura que eu dou uma passada geral sobre alguns aspectos metabólicos, dá uma olhada se você tiver curiosidade. Porém aqui eu quero simplificar, fazer uma coisa que você consiga aplicar no seu dia a dia e, mais importante, ter resultado. Depois a gente vai ter vídeos sobre whey, sobre creatina, sobre BCAA, sobre os tipos de gordura, etc. Mas eu não quero te sobrecarregar com muitos detalhes, porque senão fica aquela orientação inútil. Eu falo um monte de coisa, mas na hora de aplicar você não consegue. Eu falo um monte de coisa, você não consegue aplicar, gera frustração, então não é essa a ideia. A ideia é a gente criar uma base forte, simples, e aí a gente vai prosseguindo a partir dali. Eu sei o que você está pensando agora. Fernando, ainda continua muito teórico, eu não vi nada na prática. Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Aqui que vem aquela minha resolução de ano novo para 2024. Então, lá nos últimos meses de 2023 eu acabei dando uma exageradinha. Natal, Ano Novo, acabei dando uma engordadinha, tô mais fofinho. E eu vou participar desse processo junto com vocês, ou seja, eu vou aplicar essa teoria na minha vida e vou compartilhar com vocês o que eu estou comendo, como que faz as receitas, como é que coloca isso na tabela, meu peso, minha altura, e a gente vai acompanhando e daqui uns 3 meses mais ou menos a gente vai fazer o comparativo de como que eu estou agora para o resultado lá daqui 3 meses. Geralmente eu vou postar essas coisas uma vez por semana porque a gente aqui tem uma vida um pouco corrida, a gente costuma cozinhar a comida da semana em um dia e faz as marmitas e tal. Mas é claro que você pode cozinhar todo dia, pode comer no restaurante, enfim. A ideia é aprender a aplicar os princípios para que você consiga aplicar isso na sua vida em qualquer lugar, em qualquer momento. Inclusive eu vou tentar uma vez ou outra ir num restaurante, num buffet livre, assim, pra gente ver lá, vou escolhendo junto com vocês, vou explicando as proporções mais ou menos, pra gente saber como se virar quando vai na casa de família, festa, buffet, enfim, pra gente não se privar daquele momento, mas também conseguir manter ali as proporções. E eu sei também que a condição financeira de muita gente não é lá das melhores, então eu vou tentar fazer tudo com baixo custo. É óbvio que dependendo da região, da época, algumas coisas vão ser mais caras, mais baratas, mas a ideia de entender o conceito é justamente essa, porque aí eu consigo fazer substituição. Se eu não tenho feijão fradinho, eu vou usar o feijão carioca. Se eu não tenho carioca, eu vou usar o preto, enfim. Então, entendendo o conceito daquilo ali, eu consigo fazer as minhas substituições. Se eu não tenho alface crespa, eu uso a lisa, eu uso a romana, enfim. Eu consigo
variar dentro daquilo ali que eu me propus. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. A cada semana a gente vai colocar algum conteúdo com relação à saúde. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões a respeito desse processo que a gente comentou aqui, por favor, deixe aqui embaixo para a gente poder ir adaptando ao longo do caminho. Eu posso ir mudando também a minha abordagem de acordo com o que vocês quiserem. Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos nessa. Até!